Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Seja muito bem-vindo, deixa aquele like maneiro que me fortalece bastante, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações. Esse vídeo é de pré-jogo, 24ª rodada do Brasileirão, Fluminense versus Furacão no Maracanã, às 19 horas e sem transmissão por TV aberta ou fechada, não vai passar pela TV o jogo. Infelizmente, segundo a Lei Pelé, as duas equipes precisam ter um contrato com a mesma empresa de transmissão. O Fluminense tem um contrato com a Globo e a equipe do Atlético Paranaense tem com a Turner. Então são duas empresas distintas, infelizmente não vai passar na TV, mas a gente vai dar o jeito da gente para assistir esse jogo. E a gente vai assistir, e às 22 horas tem a nossa live aqui no canal para a gente trocar ideia, analisar o jogo, e depois tem um outro vídeo, análise jogador por jogador, onde que eu vou dar nota para cada um deles. Show de bola? Então eu vou dar meu jeito, meu amigo. Garanto para vocês que eu vou dar meu jeito e vou assistir essa partida para analisar esse jogo. Então 22 horas, aguardo todos vocês aqui, eu, Andréia e o sonoplasta Sansão para comentar o jogo. Show de bola? Então vamos lá para o pré-jogo, 19 horas, como falei, no Maracanã. O Furacão é o 12º colocado com 28 pontos, tem 8 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Mas o Atlético Paranaense está numa ascensão, ganhou um reforço de 8 jogadores para essa partida contra o Fluminense. A rapaziada que estava em quarentena já está liberada e já foram relacionados para essa partida. Vamos falar o nome desses 8 jogadores. O goleiro Santos, o bom goleiro Santos, foi relacionado, o Jandrei, o lateral esquerdo Abner, o Zé Ivaldo, o Alvarado, o Fernando Canezinho, que é titular no meio de campo, o Nicão, o atacante Nicão, o meio atacante Nicão, bom jogador, e o Giovano, aquele cara que jogou no Flamengo, que joga pelos lados do campo, que é cria do Santos. Quem segue fora? O goleiro Léo Link, está fora do jogo, o lateral direito Kelvin e o zagueiro Felipe Aguiar. Esses jogadores, o goleiro Léo Link, o Kelvin e o Felipe Aguiar permanecem em quarentena. Tá? Estão com vírus, estão afastados e não vão para esse jogo. Outro jogador que não vai para o jogo, não vai enfrentar o Fluminense, é o bom volante Christian. Agora eu vou dizer os 3 jogadores do Atlético Paranaense que estão machucados e também não vão para o jogo. O bom jogador Jonathan, o bom lateral esquerdo Márcio Azevedo e o Vitinho. Esses 3 também estão fora do jogo contra o Fluminense. Agora vamos dizer para vocês a escalação do Atlético Paranaense, a provável escalação para pegar o Fluminense. Porque tem esses 8 jogadores que estão retornando, vamos ver se vai mexer no time, se esses jogadores vão entrar de imediato. Isso tudo depende de preparação física e departamento médico. Mas vamos dizer a provável equipe para essa partida contra o Fluminense. Então vamos lá, o Atlético Paranaense deve ir com um bom goleiro Santos no gol, na lateral direita o Eric, a dupla de zagueiros deve ser o Pedro Henrique e o Thiago Heleno, veterano, conhecido de todos, o lateral esquerdo é o Abner, que volta aí da quarentena. A dupla de volantes deve ser o Richard e o Wellington, o Richard conhecido da torcida tricolor, jogando ali na volância do Fluminense, depois ele foi para o Corinthians, agora está no Atlético Paranaense. E o companheiro dele de volância deve ser o Wellington, com passagens pelo Vasco e São Paulo. Meio de campo, Nicão, Léo Cittadini deve jogar ali mais centralizado e pelo lado esquerdo o Fernando Canezinho. O atacante é o conhecido de todos nós, né? O Walter, o pesadão, deve ser o atacante, o centroavante para essa partida contra o Fluminense. Esse deve ser o time do Paulo Autuori. Reforçando, o Atlético Paranaense jogou bem contra o River Plate, fez um bom jogo, seguro, jogou com 5, uma linha de 5 na zaga para tentar segurar o River, fez uma boa partida, mas foi eliminado. Então toda atenção, não vai ser um jogo fácil. O Fluminense, falta criatividade no meio de campo do Fluminense, falta também agressividade ao meio de campo do Fluminense. O Fluminense não tem ligação rápida do meio de campo para o ataque, o Fluminense vai ter muita dificuldade para furar uma defesa consolidada e firme que é a do Atlético Paranaense. Todo mundo sabe que o Paulo Autuori adora também uma retranca. Então se preparem para um jogo bem difícil de assistir. E vamos falar agora do nosso Fluminense, que é o 8º colocado, com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Se vencer, pode chegar um pouquinho mais à frente no pelotão da frente. Então vamos lá, quem está retornando, que estava em quarentena, já está liberado, treinou e vai para o jogo. Nino, Hudson, Egídio e Araújo. Bom desses retornos, eu só tiro aí o Nino
e o Araújo. Parece que o Nino não recuperou a posição de titular, deve ficar no banco nessa partida, mas o Araújo volta como titular direto. Agora vamos dizer dos desfalques, quem está fora desse jogo contra o Atlético Paranaense. O contundido Iago, ainda está machucado, mas já está num processo bem adiantado, já está se encaminhando para a preparação física, ainda bem que não foi coisa muito grave. Outro jogador que vai ficar de fora é o Fred, o centroavante Fred. Ele está na preparação física, já se recuperou da torção que ele teve no tornozelo, mas já está na preparação física e a diretoria achou por bem, né, a comissão técnica, preparadores físicos, acharam por bem ele ficar mais uma semana se recondicionando fisicamente para poder retornar. O Fred não foi relacionado. E quem está em quarentena ainda afastado? O Luca, que é o novo passageiro aí da quarentena, que entrou na data de ontem. O lateral esquerdo Barcelos, o goleiro Muriel, o zagueiro Digão e o volante Yuri. Esses permanecem fora da partida porque estão em quarentena. Então vamos para a provável escalação do Fluminense, bem modificado, com algumas improvisações. A gente vai comentar isso aí. Vamos começar aí. Goleiro Marcos Felipe no gol, lateral direito Calegari, a dupla de zagueiros é o Lucas Claro e o Matheus Ferraz, na lateral esquerda o Egídio. Dupla de volantes Hudson e Martinelli. Meio de campo com Araújo, Nenê, Wellington Silva e Marcos Paulo. Esse é o provável time do Fluminense para essa partida contra o Atlético Paranaense pela 24ª rodada do Brasileirão. Jogo importantíssimo, principalmente depois do empate contra o Red Bull. O Fluminense precisa se recuperar. Vamos lá, vamos analisar essa escalação aqui rapidinho para vocês. O lateral direito Calegari acertou em permanecer, o Marcos Felipe também. Me chamou a atenção o Nino não retornar à posição de titular, quando ele entrou em quarentena, ele era o titular da zaga, mas quem parece ganhou essa posição foi o Matheus Ferraz, depois da atuação contra o Red Bull. Foi uma boa atuação, mas não sei se credencia o Matheus Ferraz a tomar uma vaga do Nino. Acho o Nino mais zagueiro do que ele. Na lateral esquerda não tem muito o que fazer. O Egídio é lateral esquerdo de formação, tem experiência e, meu amigo, até o Egídio é melhor do que o Julião na lateral esquerda. Julião não dá. E no meio de campo, o Hudson, volante da preferência aí do Odair, volta para a equipe titular, saindo o André. Mas que bom que pelo menos ele manteve o Martinelli, que a gente vai poder assistir mais 90 minutos de Martinelli, vai poder ganhar mais cancha, mais XP, mais quilômetro rodado aí na equipe titular. Então o Martinelli vai jogar. E o Nenê ali na armação do jogo, né? Na armação, porque ele não consegue armar nada. Me preocupa um pouco, aliás, não me preocupa um pouco, me preocupa bastante esse meio de campo com o Hudson e Nenê. O Hudson deve fazer a função ali do primeiro volante, espero, porque se ele fizer a função de segundo volante, ele vai se aproximar do Nenê. Então são dois jogadores sem mobilidade, sem velocidade, que amarram o contra-ataque do Fluminense, que impedem o Fluminense de ter uma intensidade no meio de campo. Eu não colocaria um jogador de 32 anos e o outro de 39 no mesmo meio de campo, ainda mais um meio de campo com poucos jogadores, que é como o Fluminense costuma jogar, com apenas 3. O Araújo deve jogar aberto lá pelo lado direito, a posição dele, que ele melhor atua, é aberto pela direita. Só torço para que o Odair não inverta os lados, porque o Araújo pelo lado esquerdo não deu certo. Ou que ele faça até melhor, traga o Araújo aqui para o meio de campo para jogar ao lado do Nenê. Aí é um respiro maior. O Wellington Silva parece que é cativo ali da ponta esquerda, ninguém barra esse homem, né? Um camarada não leva a bola para o linha de fundo, o cara não faz assistência, o cara não é agudo, não incomoda os laterais, não é um jogador de dar assistência, de fazer gols, mas pelo visto é o atacante preferido aí do Odair. Está sempre sendo escalado, trouxe ele do Internacional de volta para o Fluminense. E o Luiz Henrique fica no banco de reservas aí, foi para a seleção e depois que voltou da seleção nunca mais foi titular. É uma pena, porque eu acho o Luiz Henrique muito mais jogador do que o Wellington Silva, não acho utilidade alguma no Wellington Silva como atacante, acho que ele é um jogador preso ali em intermediária, sempre tomando as piores soluções para o ataque. Não é um jogador muito agressivo na minha opinião, mas está sendo mantido novamente aí no ataque. E o Marcos Paulo, novamente improvisado de falso 9, que não é do meu agrado, mas infelizmente o Luca está fora da partida, está em quarentena, o Fred está na preparação física, então é melhor o Marcos Paulo nessa função do que um Felipe Cardoso. Mas, meu filho, qualquer um na função de falso 9 é melhor do que o Felipe Cardoso. Mas reconheço para vocês, admito que eu preferia
que o Marcos Paulo viesse novamente aqui para o meio de campo, jogasse mais uma vez aqui no meio de campo ao lado do Nenê ou de outro jogador, mas vamos de Marcos Paulo de falso 9 novamente. Então é isso aí, rapaziada. Aguardo todos vocês às 22 horas aqui no canal Tricolada para a gente trocar ideia sobre esse jogo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Até o próximo, até a live. Valeu? Então aguardo todos vocês. Um beijo, que Deus abençoe a cada um de vocês.